Aleluia, paz do Senhor, igreja. Aplauda o Senhor mais forte. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Pode se sentar no seu lugar. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês nessa noite. O pastor me deu uma missão e eu estou muito honrado com ela. Para quem não me conhece, meu nome é o Alisson, sou missionário da Sara Ribeirão das Neves. Nós temos vivido um tempo sobrenatural na presença do Senhor Jesus, assim como eu creio que vocês estão vivendo nessa igreja, amém? Antes de nós iniciarmos a palavra, eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse sua mão sobre o seu coração. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio de estar na tua casa. Graças nós te damos pelo privilégio de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz. Graças, ó Deus, nós te damos, ó Deus, porque em vários lugares do mundo pessoas têm que ouvir a tua palavra escondidos, e nós somos livres para te ouvir. Nós somos livres para estar na tua casa, para estar na tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de sentar à tua mesa e ser chamados filhos do Senhor. Deus, e nessa noite eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale conosco de uma forma sobrenatural. Deus, que não seja eu falando, mas o teu Espírito Santo falando através da minha vida. Deus, nós declaramos, ó Deus, que toda dispersão saia do nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que tenta nos impedir de ouvir a tua voz e a tua palavra, nós decretamos falência agora em nome de Jesus, ó Deus. Nós queremos te ouvir, que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21, nós vamos ler até o 23, e a palavra do Senhor ela fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declarei: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, ó trabalhadores da iniquidade. Fala com a pessoa que está do seu lado. Falar de Deus não é falar com Deus, e é exatamente isso que a palavra vem falando. Muitas pessoas nos dias finais irão falar com Deus: Deus, mas eu não preguei em seu nome, eu não profetizei em seu nome. E Ele vai falar: afasta de mim, porque eu não te conheço. Nós vivemos numa geração que tem falado muito do nome de Deus, mas não tem falado com o próprio Deus. Nós vivemos em uma geração que ela fala o tempo inteiro: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu prego da palavra de Deus, eu falo da palavra de Deus. E eu estou aqui para te falar dessa noite, que somente falar da palavra de Deus não é suficiente. Você pode pregar a palavra de Deus, você pode subir nesse altar, você pode pregar numa revisão de vidas, você pode pregar numa célula, mas se você não fala com Deus, se você não tem intimidade com Deus, você não vai ser conhecido nos dias finais. Deus, Ele gosta que nós pregamos o Evangelho, que nós falamos da palavra, mas Ele nos chama para falar com Ele em primeiro lugar. Ele nos chama em primeiro lugar para termos intimidade com Ele. E hoje nós vivemos uma geração que está cheia de conhecimento, mas vazia de intimidade com Deus. E eu estou aqui para te falar nessa noite, que existe uma diferença muito grande de falar de Deus e falar com Deus. Nós
Temos vivido um tempo lá em Ribeirão das Neves em que tanto eu quanto a missionária, nós temos pregado muito, que não adianta nada eu saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e eu não tenho intimidade com Deus. Eu tenho reunido com os líderes da igreja, eu tenho falado com eles, olha, não adianta nós lotarmos a igreja, não adianta vocês pregarem bonito, não adianta subir no altar e fazer um momento bonito e ser vazio da presença de Deus. Deus distribui dons, e muitas pessoas têm dons da palavra, muitas pessoas têm facilidade de pregar, mas e o seu secreto, como está? E a sua vida com Deus, como está? Será que você tem falado com Ele da forma que precisa falar? Ou será que você tem falado mais com o status do seu Instagram e do WhatsApp? Para as pessoas de fora e que às vezes não pode te ajudar? Ou você tem falado com aquele que pode mudar todas as coisas na sua vida? E eu vim aqui te falar que Deus está à procura de uma igreja que adora em espírito e em verdade. E uma igreja que adora Ele em espírito e em verdade, além de falar do nome dEle, ela tem intimidade com Ele. João capítulo 17, versículo 3. A palavra de Deus fala: e a vida eterna é essa, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem vos enviastes. É possível saber muito de Deus e ainda assim não conhecer Ele de forma íntima. Porque falar de Deus é conhecimento. Quando eu falo de Deus, eu estou falando de algo que eu conheço. Mas quando eu falo com Deus, eu estou falando de relacionamento. Então, mais uma vez, a gente vê uma grande diferença de falar de Deus e falar com Deus. Quando eu falo de Deus, eu estou expondo todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi através de uma reunião de discipulado, tudo aquilo que eu aprendi através de um culto, tudo aquilo que eu aprendi através da palavra, através de anotações. Mas quando eu falo com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não te chama só para ser conhecido dEle, Deus te chama para ter um relacionamento com Ele. Por isso Ele deu o nome para mim e para você, não de servo, mas de filho, porque filho tem relacionamento com o pai, filho se relaciona com o pai, filho ele tem intimidade com o pai, filho senta na mesa com o pai. Deus não te chama só para ouvir falar, Deus te chama para ter relacionamento com Ele. Deus está procurando uma igreja que se relaciona com Ele. Nós vivemos numa geração hoje que as coisas são muito fáceis. Nós vivemos numa geração que, se você pegar o seu celular aí e falar que está com fome, rapidinho a comida chega. Em alguns casos, né? Rapidinho está seu hambúrguer na sua casa, rapidinho a sua pizza está na sua casa, rapidinho a sua salada está na sua casa, rapidinho, tudo que você quiser está na palma das suas mãos. Mas se relacionar com Deus é muito mais difícil do que isso aí, que você pega e faz um pedido. Relacionamento com Deus exige tempo e dedicação. E a pergunta que eu tenho para vocês nessa noite, Sara Sabará: como que está o seu tempo de relacionamento com Deus? Será que o seu relacionamento com Deus é só no arena, é só no culto da família, é só no culto de terça-feira, é só quando os pastores chamam para uma reunião? Ou será que todas as vezes que Deus olha para você, você está dentro do seu quarto, no seu secreto, onde ninguém te vê, clamando pela presença dEle? Que vocês tenham conhecimento da palavra, mas que acima de tudo, vocês tenham relacionamento com Deus.
Deus quer sim que nós sejamos pessoas que conhecem a palavra, mas Ele também quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. E ontem eu estava pregando na reunião de discipulado. Aliás, a gente fez um talk no Arena, a gente estava falando da Bíblia, e eu creio que foi o mesmo tema daqui. E hoje as pessoas, elas conhecem versículos isolados da Bíblia, e aí elas postam versículos exatamente com a necessidade que ela tem daquele dia. Mas quando você senta com alguém para aprofundar, para falar da palavra de Deus, ela não sabe, porque ela não tem relacionamento com Deus. E eu quero te explicar uma diferença de relacionamento para uma pessoa que só tem conhecimento. Eu acho que quase ninguém aqui não conhece a gente profundo, não tem uma intimidade com a gente de longo prazo. E se vocês não soubessem que a gente está debaixo da liderança dos pastores, que a gente está à frente de uma igreja, sejam sinceros, vocês chamariam a gente para sentar na mesa de vocês? Sim ou não? Por quê? Por quê? E por que você quer sentar na mesa de Deus se você não tem relacionamento com Ele? Por que você quer que Deus revele as coisas do reino para você, se não existe relacionamento de Deus com você? Sendo que o seu relacionamento com Deus é só nos cultos, é só numa célula, é só numa reunião de discipulado. Tem muita gente querendo revelação, mas não está querendo relacionamento com Deus. Tem muita gente querendo que seja revelado coisas do oculto, que Deus revele coisas. Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Primeiro Deus precisa que você tenha um relacionamento com Ele. Primeiro Deus precisa que você pare tudo que você está fazendo e se relacione com Ele. Mas missionário, o senhor não sabe a minha vida, eu estudo, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho filhos, eu estudo à noite, eu faço isso, eu faço aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos 2 filhos, nós cuidamos de uma igreja agora, eu faço faculdade, e nada disso me impede de ter um relacionamento com Deus. Sabe o que está te impedindo de ter um relacionamento com Deus? As distrações, WhatsApp, TikTok, Netflix, Prime Video, que está lotado de distrações. Nós hoje temos um universo cheio de distrações. Nós temos tempo para todas as coisas, mas nós temos tempo mínimo com Deus. E nesse tempo mínimo a gente quer que Deus revele até o dia que Ele vai voltar. Mas o dia que Ele vai voltar, Ele está à procura de uma noiva que está pronta. E Ele vai olhar para essa igreja, e Ele vai ver uma noiva pronta para a volta dEle. Ele vai olhar para essa igreja, e Ele vai ver um povo que tem relacionamento com Ele. Ele vai olhar para essa igreja, e Ele vai ver um povo que não só fala da palavra dEle, mas que vive e pratica a palavra dEle. Ele vai olhar para um povo em que todas as vezes que Ele olha para dentro do seu quarto e para dentro da sua casa, Ele vê você à procura de intimidade, Ele vê você à procura de relacionamento. Deus vai te levar para um nível novo de relacionamento com Ele. Deus vai te levar para um patamar novo de relacionamento com Ele. Se prepare, Sara Sabará, que quanto mais você clamar, quanto mais você buscar, quanto mais você ter relacionamento com Deus, mais Ele vai se revelar para você. E nós estamos achando que falar com Deus é como falar no WhatsApp e no Instagram. Como assim? No Instagram, nós postamos
O mundo. Eu amo olhar o Instagram do Bispo Robson e da Bispa Lúcia. Eu sempre compartilho alguma coisa que eles postam porque é riquíssimo. Então nós temos uma diversidade de coisas. Nós podemos postar sobre o futebol. Quem é atleticano não posta não, misericórdia. Eu tô até banindo o X lá do celular, porque ninguém merece. E a gente posta o tempo inteiro. E aí, se você está triste, você vai no seu Instagram e posta #estou triste. Aí se você olha, cadê os líderes dessa igreja? Levanta a mão. Quer conhecer o seu discípulo? Olha o WhatsApp dele, olha o status dele no Instagram, olha o status dele no WhatsApp, porque o que você posta diz muito sobre você. E aí a gente posta várias coisas o tempo inteiro. A gente fala o tempo inteiro em público, porque o Instagram, o WhatsApp é público, sim ou não? E por ser público, a gente também pode falar de Deus ali. Mas tem gente achando que falar com Deus é como se fosse falar no público. Ah, eu posto no WhatsApp que o Senhor é o meu Salvador e eu já preguei. Eu posto no Instagram que o culto foi uma bênção e eu já preguei, eu já falei com Deus. Conhecimento é falar em público, relacionamento é falar no privado. Conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, eu falo para o público. Eu apresento para o público tudo aquilo que eu conheço do reino de Deus. Mas relacionamento com Deus é no secreto, é no privado. E tem gente que está achando que mostrar no WhatsApp, no Instagram é ter relacionamento com Deus. E eu estou aqui para te falar nessa noite, isso não é relacionamento, isso é conhecimento. E Deus nos chama para ser muito mais que pessoas que têm conhecimento. Deus nos chama para ser pessoas que têm relacionamento. Pare de achar que o Instagram mostra quem você é para Deus. O que mostra quem você é para Deus é o seu secreto. E mais uma vez eu quero te perguntar, como está o seu secreto? Eu estava conversando com uma pessoa da igreja, e essa pessoa estava falando, tá difícil para mim, eu não sei se a Sara Nossa Terra é o meu lugar, eu já não escuto mais a voz de Deus, eu estou frustrado, eu estou isso. E a pessoa veio apresentando várias queixas. Eu acho que eu vou sair da Sara Nossa Terra. Eu acho que eu vou trocar de igreja. Eu acho que eu vou para outra igreja. O meu tempo aqui já acabou. Já deu. E eu fiz uma pergunta. Como que está o seu secreto? Então, missionário, eu não tenho força para orar. Eu não leio mais a palavra de Deus. Eu não faço isso. Eu não faço aquilo. E eu falei, você pode ir para a Lagoinha, você pode ir para a Universal, você pode ir para a Quadrangular, você pode ir para a igreja que você acabou de citar para mim, que você quer ir para lá, você vai continuar a mesma pessoa, porque quem tem relacionamento com Deus, não entra nesse tipo de crise que você está entrando. Tem muita pessoa colocando desculpa na igreja, querendo mudar de igreja, para dar uma desculpa, porque ela não tem mais vida com Deus. Tem muitas pessoas colocando a culpa na igreja, sendo que a culpa é dela. E eu falei com ele assim, você pode ir para qualquer lugar, se você não tiver vida com Deus, vai acontecer o mesmo problema, porque o problema não está na Sara Nossa Terra, o problema não está na liderança, o problema não está nos pastores Paulo e Valesca, o problema está em você que não se relaciona com Deus. Pare de jogar a responsabilidade na igreja, pare de transferir a responsabilidade sua, de ter um relacionamento com Deus, pelo seu líder. Está cheio de pessoas dando desculpa, que a igreja é o problema, mas quando vai olhar, ela não tem nenhum relacionamento com Deus. Deus está nos chamando para um tempo de relacionamento com Ele.
Nós estamos cheios de pessoas pregando, cantando, ministrando, dançando. Mas nós também estamos vivendo um tempo que pessoas pregam, ministram, dançam, cantam, vazias de Deus. Você pode cantar, pregar, ministrar dança, mas o dia que Jesus voltar, você pode ouvir: afasta de mim, porque eu não te conheço. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Deus quer os verdadeiros ministros de adoração. Deus quer as verdadeiras ministras de dança, os melhores pregadores. Mas não porque você tem esse dom, porque você tem um relacionamento com Ele. Porque você de fato tem um relacionamento com Deus. Esses dias a gente estava incomodado com algumas coisas. E eu falei com Deus: Deus, eu não canto. Se eu cantar aqui, vocês vão mandar eu parar. Ainda. E eu estava incomodado. Eu, meu Deus, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa mudar. E eu comecei a pregar. E eu falei: Deus, eu tenho um relacionamento com o Senhor, além de pregações, além de ser um líder de uma igreja, além de qualquer coisa, eu tenho um relacionamento com o Senhor. Isso aqui precisa mudar. E na terça-feira, a gente teve a ausência do nosso ministro de louvor no culto. Teve um problema, o ministro não foi. E o nosso culto, ele está uma bênção. A igreja está enchendo. E ainda assim, no louvor eu incomodado, eu, meu Deus. E eu subi para pregar. Eu falei: Deus, eu tenho um relacionamento com o Senhor, essa igreja. E cadê os ministros de louvores dessa igreja? Sejam cheios de intimidade com Deus, porque vocês são 70% do culto. E eu falei: Deus, vai fluir. E eu comecei a pregar. E o rapaz do teclado, ele começou a tocar uma música que eu citei. E aquilo, Deus me incomodou de uma forma sobrenatural. E Ele falou: você não me desafiou que você tem um relacionamento comigo? Então vai. E a gente lá no culto, a missionária precisou sair, precisou dar um atendimento urgente. E eu falei: é agora, ela não está nem me olhando. E eu comecei a cantar aquela canção: eu não sou mais escravo do medo. E a igreja ficou de pé. E pessoas se derramaram diante do altar. Na terça-feira, 2 pessoas aceitaram Jesus. Porque cantar bonito é ótimo, mas o que conduz a igreja é o seu relacionamento com Deus. E tem muitas pessoas que cantam bonitas e são vazias de Deus. Tem muitas pessoas que pregam bonito, mas não tem relacionamento com Deus. E Deus está te chamando também para falar dele no público, mas Ele te chama para tratar com Ele no secreto. Então, falar de Deus é público, mas falar com Deus é o secreto. Atos capítulo 4, versículo 13.
Atos capítulo 4, versículo 13. A palavra de Deus fala assim: E ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam e tinham conhecimento que ele havia estado com Jesus. Presta atenção nesse final. Pedro e João eram iletrados, e a palavra de Deus, na minha tradução, ela fala ignorantes. E eles, no final, terminam falando assim: e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Sabe por quê? Porque falar de Deus convence as pessoas, mas falar com Deus transforma vidas. E é impossível eu falar que eu tive um encontro com Deus e não ter nada na minha vida transformada. É impossível eu falar que eu tenho um relacionamento com Deus e nada na minha vida foi transformada. A palavra de Deus fala que eles eram iletrados, mas as pessoas reconheciam o que Deus tinha feito na vida deles através de Jesus. Porque além de seguir Jesus, além de pregar tudo aquilo que Jesus tinha feito, Pedro e João tinham um relacionamento com Jesus. E quando eu tenho um relacionamento, eu tenho um encontro. E quando eu tenho um encontro, eu tenho transformação. E está cheio de pessoas falando de Deus, pregando a palavra de Deus, mas as pessoas do lado de fora não conseguem ver Deus através da vida delas. E deixa eu te falar uma coisa: se as pessoas não vê Deus através de você, significa que alguma coisa no tempo do seu relacionamento com Deus está desalinhado e desajustado, e Deus te chama para um alinhamento nessa noite. As pessoas precisam ver a transformação de Deus na sua vida, porque quanto mais elas enxergarem a transformação de Deus em mim, mais significa que eu tenho um relacionamento com Ele. Por quê? Porque nós somos o barro na mão do olheiro, e se precisar Ele quebrar a gente naquele dia e refazer, Ele vai refazer de novo. E você só está na mão do olheiro porque você é íntimo dele, porque você tem relacionamento com Ele. E mais uma vez eu quero te falar: Deus te chama sim para ter conhecimento, mas Ele quer de você relacionamento. Eu tenho falado em todos os cultos, inclusive a Jéssica estava lá esses domingos para trás, e eu brinquei sobre isso no culto. Eu saí de uma vida de rock and roll, doido, usava coturno até aqui em cima, umas fincas no braço. Eu adorava Satanás o tempo inteiro e eu sabia o que eu estava fazendo. E várias vezes eu fui evangelizado pelas irmãs do coque. Quem já foi evangelizado por uma irmã do coque? E a primeira coisa que ela te fala é: se você não se converter, você vai para o inferno. Sim ou não? Jesus está voltando. Se você não entregar a sua vida para Ele, você vai para o inferno. E eu falava assim, toda vez que eu encontro com essas donas, ela fala que Jesus está voltando, e esse Jesus nunca volta. Todas as vezes que essas donas vão falar de Jesus para mim, elas falam que Jesus está voltando, e Jesus nunca volta. E eu não tenho coque não, viu? Mas eu estou aqui para te falar. Se você ainda não tem um relacionamento com Deus, começa a ter um relacionamento com Deus, porque Jesus está voltando. A volta de Jesus está próxima.
O dia que Jesus vai encontrar com a noiva dele está próximo, e eu tenho provas para te falar. Olha para Israel lá, olha para a Ucrânia e a Rússia, olha como que está. Pega um jornalzinho aí, tem pai matando filho, filho matando pai, e a palavra de Deus fala que tudo isso seria anúncio da volta de Cristo, e Cristo está voltando, e Ele está voltando para procurar uma igreja que tem relacionamento. Não seja como as virgens imprudentes, seja como as prudentes, que está aguardando a volta do Salvador. E mais uma vez, se você entrou nessa igreja pela primeira vez, ainda tem tempo para você. Tem muita gente hoje no nosso mundo que ela fala: mas por que eu não consigo expulsar demônio? Por que o demônio não me obedece? Por que no final lá eu tenho que chamar um pastor, eu tenho que chamar um missionário, eu tenho que chamar um diácono? É porque tem pessoas que estão cheias de conhecimento e vazias de Deus. Eu, por muito tempo dentro da igreja, gente, se tem uma área que eu não gosto, mas que eu sei que é meu chamado, é a área de libertação. Eu brinco com o pessoal falava, a gente ficou 18 anos na sede, e dentro desses 18 anos, lá no Revisão de Vidas, quem já foi, aquela palavra era minha. E o povo fala: nossa, você tem o dom, você tem conhecimento, você gosta demais. Peraí, teu dom, teu conhecimento, tudo bem, mas o gostar você está forçando. Não, mas você não pode parar de fazer isso, é seu, é o seu dom. Aí, agora você entrou no outro ponto. Eu sei que é algo que Deus colocou na minha vida e eu não fujo disso. E aí tem pessoas, e aí voltando, eu falei que por muito tempo eu fiquei literalmente centrado nisso. Eu lia todos os livros que falavam de libertação, eu lia todos os manuais que falavam de libertação, eu fiz várias coisas que falavam de libertação. Eu foquei demais nisso, demais. Um dia eu fui para uma revisão de vidas, botei a mão, e eu nunca esqueço disso. O demônio olhou para mim e falou comigo assim: eu não vou sair. Você tem conhecimento, mas não tem autoridade. E eu falei com ele assim: como assim? Ele falou assim: o seu conhecimento é profundo, mas enquanto você queria saber sobre mim, você se afastou de Deus. O que traz autoridade não é o conhecimento, é a sua intimidade com Deus. E nós estamos querendo autoridade sem intimidade. Nós estamos querendo expulsar demônios sem autoridade. E a autoridade só vem sobre a minha vida e sobre a sua vida quando existe comunhão com Deus. É impossível Deus derramar autoridade sobre a sua vida se você não tem relacionamento com Ele. Quer ter autoridade com Deus? Tenha intimidade com Ele. Quer autorização para pisar em serpentes e em escorpiões? Tenha intimidade com Ele. Deus quer levantar uma geração do secreto.
Deus quer levantar uma geração que o adore em espírito e em verdade. Deus quer levantar uma geração que não só fala do nome dEle, mas que fala com Ele. E eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Feche os seus olhos. Começa a falar com Deus. Deus, eu quero entrar num nível novo de intimidade com o Senhor. Eu quero entrar num nível novo de relacionamento com o Senhor. Às vezes você entrou nessa igreja e você está com um relacionamento com Deus frio. Ou às vezes você entrou aqui e você há muito tempo já não escuta a voz de Deus. Começa a falar com Ele: Deus, eu quero te ouvir de novo. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo de novo. Deus, eu não quero só ter conhecimento, eu quero ter relacionamento com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós clamamos o Senhor nessa noite por um tempo sobrenatural de relacionamento com o Senhor. Deus, eu profetizo, Deus, sobre a Sara Sabará, o Senhor encontrará pessoas que têm relacionamento com o Senhor, pessoas que têm intimidade com o Senhor no secreto. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo, Deus, nessa noite, que aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que já não conseguem te buscar como nunca buscou antes, aqueles que já não conseguem mais ter relacionamento com o Senhor, aqueles que não têm força para ler a Tua palavra, para te buscar como buscava antes, eu clamo nessa noite, ó Deus, que haja um avivamento dentro dessas vidas, que haja um avivamento dentro dessas pessoas. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade nessa noite. Entra nas nossas vidas, mexa em tudo que precisa ser mudado, em tudo que precisa ser transformado, tudo que precisa ser moldado de novo. Mexa nas nossas estruturas nessa noite. Pai, eu declaro que as pessoas te verão através da nossa vida. As pessoas verão a Tua presença através das nossas vidas. As pessoas verão o Teu brilho através das nossas vidas. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tem pessoas aqui nessa noite que estão precisando de voltar para o secreto, está precisando se reconciliar com Deus, está dentro da igreja, mas ao mesmo tempo está fora da igreja. E ontem no Arena, a gente ouviu falar sobre Eutílico. Eu não sei você, mas eu daria tudo para ouvir uma pregação de Paulo. E aquele jovem, ele estava dentro da igreja, ouvindo Paulo pregar. Mas ele estava tão preso às distrações, que ele adormece, cai e morre.
Tem muita gente morta espiritualmente, sem intimidade, sem comunhão, sem relacionamento com Deus. E eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus te trouxe aqui para te levar para um novo nível de intimidade. Deus te trouxe aqui nessa noite para te levar para um novo nível de relacionamento com Ele. Deus não te chamou para sentar à beira da mesa, Deus te chamou para sentar na mesa. Deus te chamou para ter relacionamento com Ele. Deus te chamou para ter relacionamento e comunhão com Ele. Seja tocado aonde você estiver. Eu declaro que esse não é só mais um culto, essa é uma virada de chave na sua vida que você precisava. E eu declaro força de Deus da ponta dos seus pés ao alto da cabeça, para que você consiga buscar Ele como você nunca buscou, para que você consiga clamar como você nunca clamou. E eu profetizo olhos abertos, ouvidos abertos, para você ouvir aquilo que Ele tem para falar e ver tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Se você crê, aplauda o Senhor.